Réu? Oi? É amigo ou inimigo do réu, Anthony William Garotinho? Amigo ou inimigo? Não tenho nada com. Nada. Tá. Então, prestar compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser processado por crime de falso testemunho, tá ok? Para acusação aí. Boa tarde, senhora Rose. Boa tarde. A senhora foi chefe do posto de saúde? Ainda sou. De qual bairro? Santos Dumont. Santos Dumont. Durante quanto tempo a senhora trabalhou lá nesse posto? 21 anos. 21 anos? Uhum. E no ano passado, a senhora, no exercício lá das suas funções, ouviu falar que estava havendo distribuição de cheque cidadão, que as pessoas estavam conseguindo entrar no programa Cheque Cidadão? Sim. No período anterior às eleições municipais? Mais ou menos, é. E aí a senhora tomou alguma atitude? Recebendo essas notícias, recebendo essas informações? Tomei alguma atitude, não porque várias pessoas da comunidade chegavam até mim, pessoas carentes, né, dizendo que se tinha como eu ajudá-las, por eu administrar o posto há tanto tempo, ser uma líder comunitária também, ter um trabalho social, né? Uhum. Então as pessoas me procuraram perguntando se eu sabia se estava fazendo. E aí a senhora fez o quê? Eu disse que não estava, que eu não estava fazendo, não tinha conseguido. Sim, mas a senhora ficou sabendo, as pessoas narravam que algumas outras pessoas tinham obtido através de alguém? Isso, aí eles as pessoas falaram. narravam o quê para a senhora? Diziam para mim que estava acontecendo, porque Acontecendo o quê? estava tendo, como é que fala, é cheque, né, cidadão que fala? Sim. Que estava tendo, que eles sabiam que tinha pessoas fazendo, mas eu disse que eu não estava fazendo, então perguntaram se eu tinha como ajudar. Eu falei para eles que eu ia procurar ver como que eu poderia ajudá-los. Mas as pessoas comentaram se estavam obtendo direto na secretaria ou se estavam obtendo através de candidatos que estavam oferecendo? Não, eles não diziam, que eu me lembre. Eles diziam que várias pessoas, tipo assim, fulano conseguiu, não sei quem conseguiu. Mas eu também não perguntava para eles como que eles tinham conseguido. A senhora procurou saber se estavam distribuindo ou não o cheque cidadão? Eu procurei. Se estava reinserindo no programa? Então eu fui até a promoção social para saber se estavam fazendo, né? Que mês foi isso mais ou menos, você recorda? Que mês mais ou menos? Julho, agosto, doutor, mais ou menos isso. Quando? Julho, agosto, setembro, mais ou menos, não tem... Bem. E aí, a senhora foi na secretaria? Eu fui na promoção social para saber, porque meu intuito, então, era ajudar. Porque se estivesse fazendo, então por que não retornar aquelas pessoas que são carentes, que meu interesse, então, era retornar as pessoas que tinham saído. Que eu conhecia, devido a trabalhar ali muitos anos, sabia da dificuldade das pessoas. Então, fui lá para tentar ajudar. Aí, quando cheguei lá, o que diziam para mim é que não estavam fazendo. Se estavam fazendo, para mim, negava o tempo todo. Eu não consegui minha ida lá, não tive sucesso. A senhora esteve com a Analice, com a Gisele lá na secretaria? Dessa vez, quando foi para mim saber, não consegui falar com elas. De uma outra vez, a senhora conseguiu? Não consegui falar com elas. Falava com algumas pessoas lá, perguntava, vinha pessoas para falar com a gente, eu perguntava, dizia que não estava fazendo. Aí a senhora chegou a descobrir depois que estavam fazendo, confirmou que realmente estava havendo a reinserção? Depois eu pensei comigo, larga para lá, não estou conseguindo, se está fazendo eu não estou conseguindo, então não quero mais saber disso. Passou um tempo, as pessoas vinham até a mim, mas olha, se está fazendo eu não sei, o vereador para quem eu trabalhei não pegou, eu não sei. Não tem como ajudar vocês, queria muito ajudar, mas não tem como ajudar. Esqueci, larguei isso para lá, aí depois de um certo tempo, que chegou até mim, por quê? Eu já até falei, já deve ter sabido, quando eu dei o depoimento lá na Polícia Federal, eu falei que foi a respeito, porque eu luto por melhorias na comunidade, então é longo se eu for falar aqui, mas foi quando eu fui foi quando o meu vereador, né, me chamou para a gente ir até a rádio. Quem que era o vereador da senhora? Altamir. Mas foi para, tipo assim, foi para lutar para a construção da nossa creche, lá do nosso bairro. Porque antes era um campo de futebol, aí acabaram com o campo de futebol, aí não fizeram, eu fiquei em uma situação desconfortável na comunidade. Então aquilo me deixava muito
muito insegura, muito chateada, porque não fizeram a creche, né? E acabou com o campo. Então, aquilo ali, eu ficava muito, tipo que, cobrando do vereador que tomasse uma posição, que tinha que resolver, tarará, tarará. Teve um dia que ele, né, acho até por O achar... vereador falava o que para a senhora? Que não fazia as coisas? Não, por quê? ele falava que ele pedia, e eu acredito que sim. Que ele Pedia para quem? pedia para o governo, né? Pedia para o governo, né? Para fazer. Corria atrás, mas que às vezes eu acho que ele até comentava, às vezes eu acho que você pensa que eu não estou pedindo, mas eu estou pedindo. Aí de tanto eu insistir, porque eu fiquei em uma situação muito desconfortável na comunidade. E eu sabia também que ele lutava para que acontecesse isso, não era culpa dele também. Teve um dia que ele falou assim, ó, vamos lá então na rádio, vamos tentar falar. Com quem? Com o secretário de governo. Qual o nome dele? É Garotinho, né? Secretário de governo da época, né? Vamos tentar falar com o secretário de governo, vamos lá na rádio, para poder, então, ver se a gente consegue resolver essa situação. Aí fomos lá, na rádio. Chegamos lá, esperamos terminar, né, o programa, e aí, no final, nós conseguimos falar com ele, com o secretário de governo, com o Garotinho, conseguimos falar. E aí, eu expliquei para ele, né, o vereador começou falando, eu trouxe Rose aqui para falar da situação que eu já falei antes, né, a situação que ficou lá, ficou uma situação muito desconfortável para ela, porque era um campo de futebol, e na comunidade, ela está lá todo dia, e ela tem sofrido muito com isso, então eu trouxe ela aqui para a gente resolver essa situação, o que você pode fazer. Só que aí o que aconteceu? Eu fui logo falando, e aí teve um momento que ele fez sinal para o vereador, deixa ela falar, e eu comecei explicando para ele que se eu falar que vai tomar muito tempo, eu comecei falando do meu desconforto que eu fiquei com aquela situação que gerou na comunidade, porque nosso bairro é um bairro carente. Só um instantinho. Alguém tinha prometido construir a creche lá no local? Tinha prometido. Quem prometeu? Mas isso, doutor, não foi agora. Isso tinha Tudo bem, mas prometido quem em cerca de uns 2 anos atrás. Não tinha nem nada a ver. Então, mas quem prometeu? Na época houve uma reunião, entendeu? Então, o Vladimir prometeu. Vladimir quem? É o filho da prefeita, né? Sei. Tem que saber. Na época ele prometeu que fazia, mas foi uma reunião e nessa reunião a comunidade pediu, a comunidade pediu, né? Ele estava ali e eu também que tinha pedido para ele, para que eu pedia para todo mundo para fazer. Eu queria que a comunidade fosse atendida. Em todos os períodos, em toda época, eu estava sempre lutando. É uma luta antiga. Então eu pedi, entendeu? Para quem pudesse me ajudar. Entendeu? Então, na rádio, nesse dia, a senhora tocou nesse assunto da creche. Porque é um assunto antigo, né? E que há cerca de 2 anos atrás, antecedendo esse período, eu achei que ia resolver, porque chegaram a fazer a terraplanagem, aquela coisa toda, então eu achei que ia resolver. Não resolvendo, aí ficou sem o campo, que é o único campo de futebol, que é o único divertimento. Tinha um campo ali, assim, que eles mesmo começam a jogar em comunidade, começam a jogar, né? Então, Mas só que destruíram o campo? desde o momento que foi feita a terraplanagem, não teve mais como ter o campo. A creche seria no local do campo? Seria no local, seria não. Começou a obra da creche, mas foi interrompida. Não, seria uma parte, seria a creche, na outra parte seria o campo. Mas não fez Sim, e aí? nenhuma coisa nem outra. Mas só conversou sobre isso. Então eu fui lá cobrar essa situação, porque a comunidade também ficava em cima de mim. Eu estava ali todo dia, né? Então eu fui lá. Eu fui lá cobrar essa situação. Sim. Chegando lá, eu comecei a falar para ele da situação, aí ele me explicou. Só um instantinho. A senhora achava que ele tinha poderes para resolver isso? Olha, A senhora doutor, foi até ele? como eu disse ao senhor, eu Ele não era o pedi... prefeito? Não, ele era secretário de governo. Então, mas a senhora achava que ele tinha poderes para resolver essa questão do campo, da creche? Até certo ponto eu achava, entendeu? Então eu fui lá, é o que eu disse para o senhor antes, todo mundo que eu achava que pudesse me ajudar a resolver a situação, eu pedia. Eu pedia, porque eu queria resolver a situação da minha comunidade. Então, que ser vereador, que seja secretário, eu pedia. Se eu tivesse com a prefeita também, eu pedia, se tivesse oportunidade. E aí a senhora chegou a tocar no assunto do cheque também? Vamos lá. Aí o que acontece? Aí naquela situação ele me explicou que na época não fez, porque era época de crise e que ia fazer futuramente, entendeu? Aí, mas eu manifestando o meu sofrimento diante daquela situação, né, ele prometeu
que ia ver se conseguia fazer o campo lá. No final, depois que terminou a conversa, que ele disse que ia tentar ajudar nessa situação, porque na época não fez por causa da crise, na hora que a gente estava saindo, eu estava ali junto com o vereador, na hora que estava saindo eu perguntei se estava fazendo o cheque cidadão. Perguntei para ele se estava fazendo. Ele respondeu para mim, fazendo não. Eu perguntei para ele, eu pensei que estava, porque na minha comunidade está um comentário que está fazendo, e várias pessoas têm chegado até a mim dizendo que está conseguindo, então pensei que estava fazendo. Aí expliquei para ele, porque na minha comunidade tem muita gente carente, eu vivo isso todo dia, então eu queria pelo menos retornar aquelas pessoas que saíram na época da crise, que eu sei que não melhoraram de vida, porque muitas delas têm o marido e a esposa estão desempregados os dois, então eu queria ajudar essas famílias. Aí ele perguntou para mim assim, você sabe quantas pessoas saíram na sua comunidade? Eu falei assim, não, eu não sei dizer ao certo quantas pessoas saíram, mas muitas pessoas me procuram, entendeu? E isso tem me deixado triste, eu queria poder ajudar, se tivesse um meio de ajudar. Ele falou assim, eu vou te encaminhar a promoção social para fazer um levantamento e ver o que pode ser feito. Foi assim. A senhora foi na promoção social? Uhum. Conversou com quem lá? Eu conversei com Ana Alice. E aí, ela falou o quê? Que havia condições de reinserir esse pessoal? Falei para ela da necessidade da comunidade, que tinham saído pessoas, tarará. Aí ela perguntou para mim, ficou de fazer um levantamento das pessoas que tinham saído. A princípio ela me deu 9 nomes, uma lista com 9 nomes de pessoas que tinham saído. E falou para mim que aquelas pessoas ali, que era para mim avisar para que elas fossem reinseridas de novo. Só que muitas dessas pessoas, quando eu fui falar, muitas delas já tinham conseguido até voltar. Entendeu? Depois foi mais ou menos cerca de uns 40 reinseridos, assim, que retornaram também. Foi mais ou menos isso, de 40, 49, por aí. Não mais do que isso. E a senhora chegou a procurar algumas pessoas, pedir documento das pessoas para reinserir no programa? Sim, a gente pedia a cópia do documento. Sim. A senhora fez isso? Uhum. A pedido de quem? Eu perguntei o que precisava, né? Aí ela falou. A senhora coletou cópia de documento das pessoas? Para poder inserir no programa. Uhum. A senhora sabe se essas pessoas já estavam no programa e foram cortadas, ou as pessoas nunca entraram no programa? Olha, doutor, eu pude ver que muitos deles já estavam, sim. Mas alguns também não estavam. E a senhora, foi passado para a senhora que para ingresso no programa era necessário uma avaliação para assistente social? Ou foi falado para a senhora que não ia ser necessário? Como é que ficou? Não teve essa conversa comigo. Mas ninguém falou para a senhora Analice ou a senhora Gisele, não falaram para a senhora que tinha que ter avaliação da assistente social? Não falaram. Eu pensei também, ninguém falou. Mas, tipo assim, sendo que, quanto a isso, né, as pessoas que eu encaminhei eram pessoas realmente que eu vi ali que estavam desempregados, né? Muitos deles, situação difíceis mesmo. Creio até que... E muitos já pertenciam, né? Então... A senhora tinha algum formulário para essas pessoas preencherem? A senhora apresentava algum formulário ou a senhora só pedia cópia de documento? Como é que a senhora procedia? Ela foi na casa das pessoas, fez uma reunião? Como é que a senhora fez? Doutor, momento nenhum teve reunião. Então ela fez o quê? A senhora ia na casa das pessoas? Não, eu não ia na casa das pessoas, porque eu administro o posto. Então, não tenho tempo, meu serviço é interno, é dentro do posto. Eu chego, não tenho serviço de andar na comunidade. Como que a senhora fez? As pessoas vieram até a senhora? As pessoas... Iam até o posto? É tipo assim... Eu conheço todo mundo na comunidade. Eles me davam na rua mesmo, ali, quando eu saía ali, entendeu? Mas como que eles ficaram sabendo que a senhora estava pegando documento? Não, depois, as pessoas que vieram até mim, a princípio, e que falei que não sabia, entendeu? Eles ficam perguntando, não sabe mesmo não conseguiu mesmo não. Aí, quando eu consegui... A senhora avisou na comunidade? Não avisei nesse caminho, não avisei. Não. Eu não andei em comunidade avisando. Não, avisar, às vezes até... Não, tipo assim, vamos supor, uma pessoa que... em comunidade, principalmente comunidade carente, as coisas... Todo mundo lá, sabendo. se você
Ah, fulano, ó, eu aquilo que você me pediu, que você está precisando muito, eu consegui um caminho para te ajudar. Eu vou conseguir Aí te as ajudar. pessoas, Aí então, aquela iam até pessoa acima. já ia falando para os demais, não Sim, era então. que eu ia. Então, isso que eu quero saber. É. Então, as Eu pessoas creio que foi dessa começaram forma que As pessoas conseguiram. começaram a procurar pela senhora para entregar cópia de documento, é isso? essas pessoas que já tinham, que eu tinha conhecimento, que elas são carentes, que já Isso, tinham me então, procurado essa mesmo, e que ficavam sempre me perguntando, mas você não está conseguindo não, fulano? Não sei quem conseguiu. Eu falei, mas eu não estou conseguindo. Não, Se eu isso lá conseguir, atrás, mas depois lá a senhora atrás. já estava conseguindo. Se eu conseguir, eu vou te ajudar. Aí depois que eu consegui, elas Todo mundo ficou estavam sabendo. sempre me perguntando. Eu falei, ó, consegui agora. Aí, quer Então, a dizer, senhora recebeu o documento de quantas pessoas, mais ou menos? é isso que eu falei com o senhor, doutor. A princípio, foi 40, com esses 9, entre esses 49, alguns já foram na lista, que deu uma lista que tinha um nome. Mais ou menos isso, doutor. Tá. Aí a senhora fez o que com esses documentos? Caminhei a promoção social. E depois os cartões chegaram? Uhum. Chegaram na promoção? Isso, na promoção. Aí a senhora foi lá buscar os cartões, ou alguém entregou a senhora? Como é que foi isso? Como é que Não, os cartões chegaram às pessoas? Os cartões chegaram às pessoas que eles me ligaram, eu fui buscar. A senhora foi buscar na secretaria? Uhum. E aí a senhora entregou as pessoas na casa delas, ou as pessoas iam até a senhora para pegar o cartão? Alguns, os que iam até a mim, eu entregava. E aqueles que não iam, eu entregava na casa também. Mas a maioria, eles ficavam em cima mesmo. A vontade de ter o benefício, a necessidade era grande. Então as pessoas, não dava tempo de você, entendeu? Eles procuravam. Foi mais ou menos assim. Satisfeito, excelência? Defesa. Tá. Então, uma pergunta. A senhora prestou depoimento em sede policial, delegacia? Uhum. E teve alguma coação, constrangimento lá? Foi maltratada lá? Não. Então, ok. A senhora procurou o senhor Antônio Garotinho por quê? Não assim o motivo que levou, mas por que ele, a figura dele? Não, mas eu já disse... Isso, foi na rádio. Isso. Eu procurei para resolver a situação Então, da construção dessa bendita creche. Com isso a senhora acha que ele tinha poder de decisão? Doutor, eu acho que sim, ele era secretário de governo, né? Uma secretaria importante, eu achei que... Uhum. Porque muitas das vezes, quando a gente quer benefício na comunidade, a gente caminha ofício, secretaria de obras, secretaria de governo. Então, como foi secretário de governo, poderia ser secretário de obras, sei lá, eu achei que ele teria sim como me ajudar. Uhum. Como ajudar a minha comunidade, né? Certo. Eu achei. A senhora narrou dos problemas que as pessoas estavam conseguindo cheque cidadão, não é isso? A senhora falou, não é isso? Hã? Aí você narrou para ele que você estava conseguindo cheque cidadão, que as pessoas estavam conseguindo cheque cidadão sem ser pelas vias adequadas, não é isso? Não, excelência, pela ordem, não, Isso, pela ordem, não. Estou perguntando, a senhora narrou, ela vai responder se não. Mas excelência, excelência. Não, se ela Excelência. pode responder. Ela pode Eu responder que sei, não. mas Estou excelência, perguntando se por a favor. senhora narrou isso para ele. Que tinham eu pessoas disse- conseguindo cheque cidadão. O que eu disse para o senhor agora há pouco? Eu disse que eu fui até a rádio para falar a respeito da creche. E aí, ao sair, no final, eu perguntei se estava fazendo cheque cidadão, com fundação. Ele falou, fazendo não, me lembro dessa palavra, fazendo não. Aí eu perguntei, eu pensei que estava fazendo, porque na comunidade estou vendo um comentário que está fazendo. Então, a senhora falou isso. Essa palavra, que eu tá falei ouvindo até agora há comentário, pouco, isso daí né? está fazendo, não é Eu isso? falei agora há pouco essa palavra? Tá, Falei. foi um Tô comentário. confirmando o que eu falei. Comentário, né? E aí, teve alguma providência para acabar isso? Depois disso, a senhora tomou conhecimento? Alguma providência para acabar esse negócio do cheque cidadão? Esses comentários pararam depois disso? Não houve mais? Ou a senhora não sabe? Não sei, doutor, não tô ainda. Como é que eu não entendi? Eu estou perguntando o seguinte, a senhora chegou e falou, olha, tem comentários que estão... A senhora falou isso, estão comentários que pessoas estão conseguindo cheque cidadão, não foi isso? A senhora falou para ele? Eu perguntei, ele estava fazendo, ele disse falou que que não, aí só falou que falei, tem achei comentário. que estava, estou vendo um comentário. Aí eu falei que eu queria pelo menos voltar as pessoas que tinham saído na época da crise. Ele me explicou que saiu porque a crise é muito Então, a senhora valia pelo que a senhora falou, a Ah. senhora pelo menos disse que existia comentários que estavam conseguindo cheque cidadão. A senhora falou isso? Falou isso? Quando ele disse fazendo não, eu falei, eu pensei que estava, Certo. porque eu tá um comentário, tipo assim, que estava fazendo. Pensei que estava E a fazendo. senhora soube de alguma providência, aí a minha pergunta, que foi interrompido, esses boatos pararam ou
só não tem conhecimento se foi tomada alguma atitude por ele, pelo secretário de governo, foi tomada alguma atitude para tentar verificar o cheque cidadão, organizar o que for, tomar alguma providência? A senhora sabe ou não sabe? Não sei, doutor. Eu sei que me preocupei ali, com aquelas pessoas que estavam me procurando, não, Tá, ok. não sei. Tá bom. Obrigado, então. Não.